Vamos resolver juntos aqui o exercício da nossa lista. Lista 1, exercício extra 3, onde diz ali: 5 cargas iguais mais que estão dispostas igualmente espaçadas sobre uma semicircunferência de círculo de raio R, como ilustrado na figura que vai aparecer a seguir. Determinar a força elétrica resultante, módulo, direção e sentido que age sobre a carga mais Qzinho, localizada no centro do arco de círculo. Então, temos a seguinte situação: as cargas mais Q todas positivas, essa aqui também positiva. Então, eu vou numerar aqui as cargas para deixar mais claro. Essa aqui é a carga 1, essa é a carga 2, essa aqui é a carga 3, 4 e 5. Então, vamos lá. A força que a carga 5 faz na carguinha Q aponta para onde? Bom, são duas cargas positivas, então as cargas se repelem. Então, a força vai apontar para lá, assim. Essa aqui é a força 5, ok? A carga 1 também vai fazer uma força de repulsão aqui na carga Q, vai apontar aqui para baixo, tá? Desculpem a minha falta de jeito com a mesa digitalizadora. Nós temos aqui a carga 3, vou desenhar as mais fáceis primeiro. A carga 3 também vai fazer uma força de repulsão, apontar para cá. Ok? Essa é a força 3. E nós temos também a força 4 e a força 2. A força 4, então, como a gente viu em aula, né? Traça uma linha que une as duas cargas, eu sei que a força está sempre em cima dessa linha. Então, a força vai estar em cima de uma linha mais ou menos assim, certo? Então, essa força 4 é uma força de repulsão, então está em cima dessa linha lá para longe. Isso aqui é a força 4. E a mesma coisa vai acontecer com a força 2, em cima da linha que une as cargas, para longe, que é uma força de repulsão. Então, em cima da carga 1, eu vou ter a força 2 para lá. No exercício, está pedindo a força resultante sobre a carga Q. Então, primeiro eu vou analisar a simetria dessas forças. Eu vejo que a força 1 e a força 5 são simétricas em sentidos opostos, certo? Então, vamos analisar aqui. A distância é a mesma da carga Q1 e da carga Q5 até a carga Qzinho? Tem a mesma distância? Tenho que lembrar lá que a força elétrica é dada por K, que é a nossa constante, vezes aqui a carga Qzinho, vezes a carga Qzão, dividido pela distância entre as duas cargas ao quadrado. Então, o que eu tenho que analisar é isso aqui. As cargas Q são todas iguais. Então, beleza. A Qzinha é uma só, então é sempre a mesma na equação. O que eventualmente muda de uma força para outra é o R. Como nós temos isso aqui, um círculo, onde a carga Qzinha está no centro desse círculo, essa distância R vai ser sempre o raio do círculo. Logo, eu consigo identificar que essa força F5 tem o mesmo módulo da força F1, porém em sentidos contrários. Logo, o somatório das forças em Y é igual a 0 nessa situação aqui, certo? Do F5, posso botar assim, F5 menos F1 é igual a 0. Ok. E eu tenho alguma força em F3 que seja simétrica também, aqui em X? Não. Eu só tenho esse aqui F3 para a direita e não tenho nada lá para a esquerda e nenhum vetor que na decomposição vai acabar aqui em X negativo. Então, não tenho. Então, ok, vou deixar aqui em banho-maria esse F3 porque eu não sei se ele é ainda a única força em X. Eu ainda tenho que analisar o F4 e o F2.
E o F4 e F2, eles são vetores que têm componentes ao longo de Y e ao longo de X, certo? Certo, tem as componentes aqui. Logo, em X eu vou ter o F3 mais a componente F4 em X mais a componente F2 em X. Tudo no mesmo sentido, logo vão se somar. O somatório das forças em X não será igual a zero nessa análise. Eu vou ter aqui a força 3 mais a força 4, componente X, mais a força 2, componente em X também. Já vamos fazer essa análise aqui. Vou terminar de analisar o 4 e o 2, porque também tem componentes em Y, que a gente não considerou na primeira análise, porque essa primeira aqui, esses dois se cancelavam e tá ok. Mesmo que eu adicione outros, o F5 e o F1 se cancelam, certo? Então, eu vou adicionar aqui o F4Y e o F2Y, que também serão iguais, porque o R é o mesmo, Qzinho é o mesmo, Qzão é o mesmo. Ainda que eu adicione aqui um seno ou um cosseno de um ângulo, ainda assim as componentes serão iguais. Então, eu posso dizer que também o F4Y menos o F2Y se cancelam. Também vão ser igual a zero. Finalizando totalmente a minha análise das forças em Y, que acabam realmente zerando tudo. Ok, volto aqui em X. Então, eu sei que a força resultante sobre a carguinha Q vai estar ou estará ao longo de X. Ok, beleza, isso eu já sei. Agora, eu preciso determinar o módulo desta força, porque eu já sei a direção e o sentido, é X positivo. Agora, vamos determinar o módulo disso aqui. Quem é o F3? Bem, então aqui, o somatório das forças em X vai ser igual. O F3 vai ser essa equação aqui, certo? Certo, porque eu tenho Qzão, Qzinho, e o R é o raio do círculo, ao quadrado, ok? E o F4x, quem vai ser? Bem, agora aqui eu vou ter que pensar em ângulo e pensar na componente desse ângulo aqui da mesma maneira para o F2. Como isso aqui está igualmente disperso, eu sei que o ângulo entre o Q1 e o Q3 é 90, eu sei que o Q2 aqui faz um ângulo de 45 graus. Se aqui é 45 graus, então o θ aqui vale 45 graus. Percebam que desta maneira é independente eu usar o seno ou o cosseno, porque seno de 45 é igual a cosseno de 45. Mas igual, vou escrever aqui para cada um deles, tá? O Q, opa, K vezes o Q, aqui é o Q3, dividido por R ao quadrado, mais o F4x e o F2x são iguais, então eu posso simplesmente somar os dois, vai ficar assim, dividido por R ao quadrado vezes o cosseno do θ. Percebam que os dois são iguais as componentes, tá? Porque o Qzinho e o Qzão, tanto o Q2 quanto o Q4, eles têm o mesmo valor. Então, esse Q aqui, ele representa o Q2 ou o Q3, como tem o mesmo valor, eu posso simplesmente somar os dois termos, que é o que eu fiz aqui. E posso, inclusive, deixar mais simples ainda essa equação, ao colocar em evidência todos os termos em comum. O Q, K, Q, Qzão, dividido por R ao quadrado. E aqui vai ficar 1, que é esse termo aqui, mais esse termo aqui, 2, vezes o cosseno do θ, que é raiz de 2 sobre 2, porque é 45 graus. Isso aqui vai finalizar em força resultante é igual a K, Q, Qzão, dividido por R ao quadrado,
1 mais raiz de 2i. Essa é a força resultante sobre a carga Qzinho. Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato.